Minha primeira ida a Sete Além não aconteceu em um dia específico, nem em uma noite especial. Aconteceu em um sonho qualquer. Eu dormia, como em tantas outras noites, e não me lembro do que sonhava antes. Só lembro do exato momento em que tudo mudou. Uma porta surgiu na minha frente. Não era uma porta comum. Era antiga, pesada, de madeira escura e parecia que não deveria ser aberta. Quando olhei através dela, não vi luz nenhuma. Era só um vazio escuro, profundo demais para ser medido. Mesmo assim, algo me puxava para dentro e eu atravessei. Do outro lado, eu estava em uma cidade estranha. As casas eram antigas, com tijolos aparentes, muros baixos e pequenos gramados muito bem cuidados. A arquitetura lembrava cidades europeias, algo entre o estilo alemão, o suíço, o finlandês, como algumas poucas que existem no Brasil. Mas ao mesmo tempo, não era nenhuma delas. Eu nunca tinha estado ali e de alguma forma eu sabia disso. O lugar parecia novo, mas ao mesmo tempo errado. As ruas eram silenciosas demais. Uma névoa leve pairava no ar, apagando completamente o horizonte. A escuridão não era total, mas também não havia sol, nem postes, nenhuma fonte de luz que eu pudesse identificar. Tudo estava envolto num crepúsculo eterno. Foi quando comecei a ver as pessoas, poucas no início. Elas caminhavam devagar, todas na mesma direção, em um ritmo estranhamente sincronizado. Mas algo me incomodou de imediato. De tempos em tempos, todas elas paravam e olhavam fixamente para a esquerda, como se estivessem encarando algo invisível que só elas podiam ver. Eu não aguentei o silêncio e gritei: "Ei, olha para cá!" Quando uma delas virou o rosto na minha direção. Meu corpo inteiro gelou. Os olhos eram negros, completamente negros. Não havia íris, não havia esclera, não havia reflexo, não havia vida. Eram vazios profundos, como buracos abertos no rosto. Quase que instantaneamente, as outras pessoas que estavam por perto também pararam e todas olharam para mim ao mesmo tempo. A sensação foi indescritível. Não era como se elas estivessem me olhando, era como se estivessem olhando através de mim, como se cada parte do meu corpo tivesse sendo analisada, drenada, medida. Era um olhar que não julgava, mas consumia. Instintivamente, eu me abaixei e me escondi atrás de um muro baixo de um dos jardins. No momento em que eu saí do campo de visão delas, tudo voltou ao normal. Elas retomaram a caminhada, voltaram a olhar para a esquerda, para aquele mesmo ponto invisível. No nada, eu comecei a avançar assim, de mureta em mureta, agachado, tentando não ser visto. Mas no fim da quadra,
Não havia mais onde me esconder. Eu precisei sair para a rua aberta. E foi aí que eu percebi algo ainda pior. O número de pessoas tinha aumentado. Havia muito mais gente, todas caminhando na mesma direção. Todas, em algum momento, parando e olhando para a esquerda. E nenhuma delas falava, o único som era o dos passos delas, arrastados e em uníssono. Tomei coragem de novo e gritei, mais alto dessa vez: onde é que eu estou? Qual é o nome desse lugar? E de novo, todas pararam, todas viraram aqueles rostos sem expressão na minha direção. Os olhos negros se fixaram em mim outra vez, mas dessa vez elas não apenas olharam, elas apontaram com um gesto seco, duro. Todas indicavam uma direção, como se estivessem me dizendo que eu não deveria estar ali, ou que eu precisava sair. Naquele instante, eu entendi, aquele lugar não era amigável. Os rostos que eu conseguia ver de relance pareciam errados. Alguns eram desfigurados, outros pálidos demais, quase translúcidos, e todos eles tinham aqueles olhos vazios que me perseguiam, mesmo quando eu desviava o olhar. Eu caminhei por um tempo que não sei medir, parecia longo demais para ser apenas um sonho. A escuridão nunca acabava, a névoa nunca se dissipava, o silêncio era quebrado apenas pelos passos sincronizados daquelas figuras. A aflição começou a crescer dentro de mim. Meu peito apertava cada vez mais. A sensação era de que, se eu demorasse demais para sair dali, algo finalmente perceberia a minha presença de verdade. Eu segui na direção que elas me indicaram, com o coração disparado. Quanto mais eu andava, mais a angústia aumentava. Era como se o próprio ar do lugar tivesse reagindo ao meu medo, se tornando mais pesado, mais sufocante. Quando a aflição atingiu o limite, quando eu senti que não aguentaria mais um segundo, eu acordei ofegante, suando frio. Mas o pior não foi o sonho, foi o depois. A sensação não foi embora quando eu abri os olhos. A imagem da cidade, dos olhos negros, da névoa, tudo permanecia vivo demais na minha mente, como uma memória real. Eu precisava entender, precisava saber se aquilo tinha algum significado. Então eu pesquisei e o que eu descobri foi ainda mais assustador. Se você quiser saber o que eu encontrei e por que eu acredito que aquele lugar se chama 7 além menos, eu continuo esse relato na próxima história. Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Talvez a sua história seja mais parecida com a minha do que você imagina.